Olá pessoal, tudo bem? Sejam então aí bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Bom, nós estamos no momento em que a gente está fazendo algumas aplicações dos estudos que fizemos até agora sobre as derivadas, não é verdade? Nós vimos então que a derivada de uma função nos permite encontrar pontos críticos de uma determinada função. Pontos críticos podem ser pontos de máximo ou pontos de mínimo, beleza? Ótimo! Vimos também que através do encontro desses pontos de máximo e mínimo, eu consigo também encontrar pontos em que minha função é crescente e decrescente, tá certo? Agora, nessa aula de hoje, nós vamos explicar um negócio muito interessante, ó. Quando a gente encontra esses pontos críticos, perceba que os pontos críticos podem ser pontos de máximo ou pontos de mínimo. Até então a gente não sabia como é que a gente fazia para dizer se um ponto crítico era um ponto de máximo ou de mínimo. Nessa aula de hoje nós vamos encontrar. Nós vamos saber então como que a gente descobre se um ponto crítico é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Lembrando que nós mostramos em aulas passadas pelo teorema de Fermat que a gente encontra os pontos críticos derivando a função e igualando aquela derivada igual a zero. Aí você vai descobrir os pontos, que são pontos críticos, porque nesses pontos críticos a tangente vai ser uma reta paralela ao eixo x. Nas retas paralelas o ângulo de inclinação é zero e a tangente de zero é zero. Por isso que a gente deriva a função igual a zero. Então, o que diz aqui o teste da derivada primeira para esses extremos locais? Eu vou mostrar o que a literatura traz e na sequência eu vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? Então, a literatura fala assim, ó. Seja f uma função f de x, e a derivada dessa função ela é negativa à esquerda de um ponto C e à direita do ponto C ela é positiva. Então quer dizer que a função f de x nesse ponto C vai atingir um ponto de mínimo, tá certo? Então se ele for negativo à esquerda e positivo à direita, esse ponto é um ponto mínimo. Agora aqui na 2 já é o contrário, ó. Se você tem uma função f de x, ó, se a derivada da função é positiva à esquerda e negativa à direita do ponto C, aí o ponto C é um ponto de máximo. Agora, se nas vizinhanças desse ponto C não há mudança de sinal na derivada da função, então esse ponto C não é um ponto crítico, não é um extremo local, tá certo? Bom, professor, explica melhor isso aqui. Eu vou explicar, gente, para vocês. Vamos lá, ó. Olha como que a gente entende isso aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês de uma forma analítica que vocês vão entender perfeitamente aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma função qualquer que pode ser derivável dentro de um intervalo que eu tenho aqui do eixo x, Então imagina que eu vou plotar aqui, a minha função f de x em função de x. Aí, vamos fazer o seguinte, faz de conta que eu tenho a função assim, ó. Vou colocar uma função aqui, por exemplo, ó. Vou colocar uma função mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vou colocar a função. Aí eu vou perguntar para você, ó, quem que é esse? Vou chamar esse ponto aqui, ó, sei lá, vou chamar esse ponto aqui de C e vou chamar esse ponto de lá de um ponto, sei lá, um ponto D. Pergunto-lhes, os pontos C e D são pontos críticos? Sim, eles são pontos críticos. O ponto C é um ponto de máximo e o ponto D é um ponto de mínimo. E essa curva que eu coloquei aqui é uma função f de x. Então, beleza. Ali eu já sei quem são os pontos críticos, são os pontos C e D. Eu poderia saber o valor de C e D se eu pegar a minha função f de x, derivar igual a zero. Agora o grande lance é, aqui que eu tenho o gráfico, eu já sei que C e D é um ponto de máximo e mínimo. Mas faz de conta que eu não conhecesse esse gráfico da função. Eu conheço só a função e eu tinha descoberto lá que C e D eram pontos críticos, mas agora eu quero saber se o C é um ponto de máximo ou de mínimo. E se o D também é um ponto de máximo ou de mínimo. Vem comigo, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui o ponto C. Pessoal, o que acontece à esquerda do ponto C? Eu vou pegar o ponto C aqui, ó. O ponto C é o ponto de referência, tá certo? Vamos analisar um intervalo aqui, ó, que esteja à esquerda de C e um intervalo que esteja à direita de C. Por exemplo, pega esse intervalo aqui, ó. Vou colocar aqui um intervalo, ó, de, sei lá, de K até C. Esse intervalo aqui de K até C, e vou pegar esse outro intervalo aqui, vamos supor que é um intervalo de C até E, tá bom? Então, olha para esses dois intervalos aqui, por exemplo, KC e CAE, nesse intervalo aqui que contém o ponto C.
Se eu derivasse a minha função f de x para um ponto nesse intervalo aqui, ó, entre k e c, lembra, o que é a derivada da função? A derivada da função é o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu vou pegar um ponto, sei lá, um ponto que está aqui, ó, mais ou menos entre k e c. Esse ponto aqui, ó, tá bom? Tá aqui um ponto entre k, vou colocar de azul, tá aqui um ponto entre k e c. A minha reta vai passar tangente a esse ponto aqui, ó, tá aqui a reta, ó. Aqui a reta, ó. Pronto, essa reta aqui é tangente ao ponto C. Tá vendo? Tá lá a minha reta tangente ao ponto C. Tá vendo essa reta, gente? Essa reta é uma reta crescente ou decrescente? É uma reta crescente. Professor, por que é uma reta crescente? Ó, se você vir aqui, ó, e olhar para o coeficiente angular dessa reta, tá aqui, ó, ela tem um coeficiente angular aqui, ó. O coeficiente angular é a tangente da inclinação. Vamos supor que eu tenho aqui um ângulo alfa, ó. Quem que é a tangente de alfa ali? Gente, a tangente de alfa não é exatamente igual à derivada da função? É ou não é? É. Se você calcular que a derivada da função nesse ponto aqui, eu vou ter que a tangente alfa é a derivada da minha função fx. E essa derivada aqui, ela é positiva ou negativa? É positiva, porque esse ângulo alfa é um ângulo agudo. Tá certo? Então você percebeu que a esquerda de C, o que acontece? Eu vou ter sempre funções tangentes que são o quê? Positivas. O que acontece se eu tivesse aqui um ponto agora no outro intervalo, entre C e E? Vou pegar aqui um ponto que está no intervalo entre C e E. Agora eu já vou ter uma outra reta aqui assim, ó. Tá aqui a reta tangente. Tá vendo? De novo, se você olhar para aquela segunda reta aqui, ó, vou colocar aqui a segunda reta. Quem que é a derivada da função naquele outro intervalo? A derivada vai ser o coeficiente angular, ou seja, a tangente da inclinação. Quanto que vale a inclinação dela aqui? Vamos supor que a inclinação aqui seja beta. Pessoal, se você calcular a tangente daquele ângulo beta, de novo, quem que é a tangente da inclinação? É a derivada da função f de x. Aquele ângulo beta é um ângulo agudo ou é um ângulo obtuso? É um ângulo obtuso, maior que 90 graus, está lá no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a derivada dele vai ser positiva ou negativa? Negativa. Então, olha, toda vez que eu tenho um ponto onde à esquerda a derivada é positiva e à direita a derivada é positiva, esse ponto C é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo? É um ponto de máximo, né? Então aqui eu vou até colocar, ó, não é nem fx, é f de C, ó. Então o ponto C é um ponto de máximo ou mínimo local? É um ponto de máximo local, tá certo? Então assim, não precisa você decorar essa frase aqui e saber, né? A derivada é negativa, positiva, à esquerda. Não, basta você fazer o desenho da função e analisar. Se você lembra lá, agora você não pode esquecer essas informações, ó. De novo, quem que é a derivada de uma função? A derivada da função é a tangente da inclinação da reta. Quando a gente tem uma reta, uma função do primeiro grau, é assim, ó, ax mais b. Aqui, ó, esse termo a, quem que é o termo a? É a tangente da inclinação, que é igual a quem? Que é igual a derivada da função. Tá bom, gente? Beleza? Não podemos esquecer isso, ok? Agora vamos lá para o ponto D. Olhem aqui o ponto D, ó. O ponto D que eu coloquei, vamos pegar um outro intervalo aqui, ó, que contém a D. Vamos supor que esse intervalo aqui, ó, de E a D, e eu vou colocar esse outro intervalo aqui, ó, de D, sei lá, de D a Z. Então vamos lá. Se você pegar esse intervalo primeiro aqui, ó, que vai do ponto E ao ponto D. Depois o intervalo de D a Z. Primeiro, o ponto D é um ponto máximo ou um ponto mínimo? É um ponto mínimo. Eu já sei porque eu vi o comportamento da função. Mas faz de conta que você não tem condições de olhar para o comportamento daquela função. Então, olha o que está acontecendo com a derivada da função à esquerda de D. Ó, se você colocasse uma reta aqui, eu vou colocar uma outra reta aqui, tangente nesse ponto aqui. Ó. Olha essa reta aqui. Tangente nesse ponto aqui que está entre D e E. A inclinação dessa reta aqui, ó, ela é um ângulo obtuso ou agudo? Gente, se você olhar para esse ângulo aqui, ó, olhei lá, medi o ângulo. Vamos supor que aquele ângulo aqui, sei lá, é um ângulo gama. Olha aquele ângulo gama lá, é um ângulo obtuso ou é um ângulo agudo? É um ângulo obtuso. Então, se eu calcular para você ali, ó, a tangente de gama, quem que é a tangente de gama? É a derivada da função. Como é um ângulo obtuso, está no segundo
quadrante, essa tangente aqui é positiva ou negativa? É negativa. Então agora, perceba que a esquerda de D está negativo a tangente. E o que vai acontecer com a tangente à direita? Eu vou colocar uma outra reta tangente aqui, ó. Olha essa reta aqui, ó. Tá lá uma reta tangente, essa outra reta aqui, ó. Se você colocar nesse ponto aqui, ó, que está dentro do intervalo D e Z, se você calcular o ângulo aqui, ó, vamos supor que você tem um ângulo aqui, ó, sei lá, um ângulo T, um ângulo T. Aquele ângulo T lá, ó, quem que é a tangente do ângulo T? De novo, a tangente do ângulo T é a derivada da função. Esse ângulo aqui é um ângulo obtuso ou é um ângulo agudo? É um ângulo agudo, né? Um ângulo menor que 90 graus, está no primeiro quadrante. Se é um ângulo agudo, a tangente dele é o quê? Positivo. Então, olha só, nesse caso, aquele ponto D é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo? É um ponto de mínimo. Tá vendo? Então não tem segredo, basta você olhar o que acontece nas vizinhanças do ponto que você descobriu que é um ponto crítico, né? Se a esquerda dele positiva, a direita negativo, ponto de máximo. A esquerda, a derivada deu negativa, e a direita, a derivada deu positiva, é um ponto de mínimo. Tá certo, gente? Vamos fazer o exercício então? Então vamos lá, ó. Exercício 1. Vamos lá, gente. Então, exercício 1, ó. Esse exercício fala assim, ó. Determine os pontos críticos de f de x igual a x ao quadrado menos 3 vezes e elevado a x. Identifique os intervalos onde f é crescente ou decrescente. Determine os extremos locais e absolutos. Então é uma questão que fez para nós aqui, ó, 3 perguntas em uma só. Ó, a primeira pergunta que ele está fazendo é a seguinte, ó. Determine os pontos críticos da função. Você que está assistindo a aula aí, pause o vídeo, tenta resolver, depois você continua a resolução, depois você continua o vídeo para ver se você acertou, né? Vou fazer a resolução aqui, ó. Se você quiser pausar aí, ó, depois você volta e vê se você acertou. Então vamos lá. Primeira coisa, determinar os pontos críticos. Para determinar os pontos críticos, lembra? Teorema de Fermat. Nos pontos críticos, que são pontos de máximo ou mínimo, a tangente da função, a tangente da inclinação da função vale zero, a derivada vale zero. Então, a primeira coisa, eu tenho que derivar aquela função e igualar a zero. Então, eu tenho que fazer isso aqui, gente, ó. dx de f de x tem que valer zero. Então, eu tenho que derivar a função. Então, eu vou ter que derivar essa função aqui, ó. d dx, ó. Quem que é a minha função? Olha lá a função. A função é essa aqui, ó. X ao quadrado menos 3, que multiplica e elevado a x. E agora, como é que eu faço para derivar essa função? Você tem que lembrar agora das propriedades da derivada de função, ó. Tá vendo que isso aqui é um produto de função? Lembra? Quando você tem um produto de função, como é que a gente deriva? Ó, é como se a primeira fosse uma função u e como se a segunda fosse uma função v, né? Qual então que é a regra aqui do produto? Né? Se a primeira é u e a segunda é v, quem que é? U' mais v', beleza? Então vamos lá então. Derivada de u. U é a primeira. Vou derivar a primeira função aqui, ó. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 3 é 0. Então, esse aqui, 2x, é a derivada de u. Vezes v. Então, vezes quem? Ó, vezes z elevado a x. Agora, mais. Derivada de v. V', A derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes 1 sobre ln de e. Então, vai dar quanto isso? E elevado a x. Então, a derivada de v' é o próprio e elevado a x, vezes u. U é a primeira função. Então, vezes o quê? Ó, x ao quadrado menos 3. Beleza? Então, essa aqui é a derivada da função. Eu vou dar uma simplificada nessa minha derivada aqui, tá? Então, eu vou simplificar, vai ficar assim. Então, a derivada da função, ó, f' de x é igual, ó. Você tem um termo que está multiplicando e elevado a x, e tem do lado de lá um outro termo também multiplicado e elevado a x. Eu vou colocar o e elevado a x em evidência, vai ficar assim, ó. E elevado a x em evidência, que multiplica. Quem que está multiplicando pelo e elevado a x aqui, ó? 2x. Do lado de lá, quem multiplica o e elevado a x é x ao quadrado menos 3. Então, eu posso colocar assim, então, ó. X ao quadrado, que está multiplicado por e elevado a x, mais 2x menos 3. Beleza? Tanto faz, né? Posso colocar x ao quadrado menos 3 mais 2x, ou vou deixar assim que está a forma, né, da função do segundo grau.
Então, pessoal, essa aqui é a derivada da função. Então, como eu estou procurando aqui os pontos críticos, o que eu tenho que fazer com essa derivada aqui? Igualar a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, então, o teorema de Fermat. Ó, pelo teorema de Fermat, eu vou ter que fazer aqui a derivada da função, ó, f' de x tem que ser igual a zero. Vamos ver o que vai dar? Então, está aqui a minha função, ó, e elevado a x, que multiplica x ao quadrado mais 2x menos 3. Isso aqui tem que ser igual a zero. Agora vamos lá, ó, matemática básica. Quando que o produto de dois números vale zero? Olha, o produto de dois números vale zero quando um dos dois é igual a zero. Então vamos lá, primeiro, essa parte de cá, ó, e elevado a x, tem como e elevado a x ser igual a zero? Isso aqui pode ser nulo? Não, isso aqui não existe o e elevado a x, ó, e elevado a x igual a zero, isso aqui, ó, não existe, tá bom? Então não existe o e elevado a zero. Por quê? Porque o x, ele pode ser zero. Se o x for zero, vai dar quanto? Vai dar e. E elevado a zero é igual, todo 1 elevado a zero dá 1, né? Então se o x for igual a zero, vai ficar e elevado a zero igual a 1. Se o x for positivo, vai dar o e positivo. Se o x for negativo, vai dar um número que é menor que 1. Esse e é o número de Euler, 2 é alguma coisa, né? Então não existe esse expoente aqui com o x real igual a zero. Então se essa parte de cá não pode ser igual a zero, quem que tem que ser zero para o produto da função dar zero? A função do segundo grau. Então eu preciso ter isso aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Pronto, para você resolver essa função aqui, o que você faz? Usa Bhaskara, né? Então vamos lá, ó, resolvendo por Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá, b ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos 4 que multiplica o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então isso aqui vai ficar, ó, 4, menos com menos é mais, 3 vezes 4, 12. 4 mais 12 é 16. Pronto, vai ficar aqui a minha raiz, ó, é x igual a menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 16 é 4, dividido por 2a. 2 vezes 1 é 2, tá certo? Então eu vou ter aqui minhas duas raízes, né? O meu x' e o x duas linhas. Vamos ver o x'? Ó, x', menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Agora vamos ver a segunda raiz, ó, o x duas linhas. Ó, menos 2 mais 4 dá quanto? 2. 2 por 2, 1. Então, essas são as raízes da minha função. São os valores de x onde a derivada dá zero. Olha, se são os valores de x onde a derivada dá zero, quando a derivada em algum ponto for zero, são os pontos críticos, né? São os pontos máximos ou mínimos. Depois eu vou descobrir. Então, beleza, eu já tenho aqui a primeira parte, ó. Determine os pontos críticos. Então, eu vou colocar aqui, ó. X igual a menos 3 e x igual a 1 são pontos críticos. Então, esses dois pontos aqui são pontos, o quê? São pontos críticos. Vou circular aqui, ó. Deixa circulado, porque isso aqui é a primeira parte da pergunta que ele faz. Beleza? Vamos ver a segunda pergunta que ele fez pra gente. Olha aqui, ó. Identifique os intervalos onde a função f é crescente ou decrescente. Vamos lá agora, ó. Conteúdo da aula passada. Como que eu faço para descobrir quando a minha função é crescente e quando a minha função é decrescente? Quando a função for crescente, a tangente é positiva. A tangente do ângulo é positiva, ou a derivada é positiva. Quando a função é decrescente, a derivada ou a tangente do ângulo é o quê? Negativa. Então vamos lá então, ó. A minha derivada deu essa função aqui, desse produto de função, né? Como essa função aqui nunca pode ser nem positiva, nem negativa, essa função aqui não vai ser nula, né? Eu vou analisar então só essa segunda função aqui, que é uma função quadrática, né? Então, quando eu olho para aquela função ali, ó, para a derivada da função ali, que é uma função quadrática, deixa eu colocar de cá. Eu vou fazer aqui um gráfico, e nesse gráfico eu vou analisar o comportamento da derivada da minha função. Então, eu vou colocar aqui um gráfico, ó. Olha só o meu gráfico, ó. Vai ser x... E aqui vai ser a função f' de x, ou seja, a derivada da função. Ó, é uma função do segundo grau, eu sei que a função do segundo grau é uma parábola.
Nesse caso, como o termo A é positivo, eu sei que a concavidade é para cima. E aqui, então, eu vou ter as raízes. Ó. Aqui a raiz, ó. A primeira raiz, ó, menos 3. A segunda raiz está aqui, ó, é 1. Ela tem a concavidade para cima, então ela vai cortar o eixo X, desculpa, o eixo Y, no termo independente, que é quanto? Que é lá menos 3. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3, tá certo? Então, é aqui, gente, ó, olha aqui o comportamento da derivada da função. Esse é o comportamento da derivada da função, beleza? Então, tá aqui, ó, é uma parábola de concavidade para cima. Quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, olha só, o que acontece com a derivada da função quando x é maior que 1? Para x maior que 1, a derivada é positiva, tá? Acima da origem. E para x menor que menos 3, a derivada da função também é o quê? Positiva. Agora, o que acontece nesse intervalo aqui, gente? No intervalo que vai de menos 3 até 1. Em todo esse intervalo aqui, a derivada da função ela é o quê? Negativa. Então, dessa forma, eu sei na onde que a função é crescente, na onde que a função é decrescente. A função é crescente nos pontos onde a derivada é positiva e é decrescente onde o ponto em que a derivada é negativa. Então, vou colocar a segunda parte aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou colocar assim, ó. Ó, f de x é decrescente. Olha aqui a segunda parte da resposta, ó. F de x é decrescente em... Na onde que ela é decrescente? Onde a derivada é negativa. Aqui na onde que a derivada é negativa? No intervalo aberto de 3 e 1. Então, em x menor que 1 e x maior que menos 3. Professor, por que tem que ser um intervalo aberto? Tem que ser um intervalo aberto porque em 1 e 3... ela não é nem crescente nem negativa. Em 1 e 3 ela é o quê? Ela é máxima, tá bom? Então tá aqui, ó, ela é crescente, ela é decrescente nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo que a derivada é negativa. Agora vamos lá, a função, ó, f de x é crescente em... Na onde que ela é crescente, pessoal? Ela é crescente aqui, ó, nos valores onde x é menor que menos 3 até lá no menos infinito, né? Então ela é crescente nesse intervalo aqui, ó, aberto de menos infinito até quanto? Até menos 3 aberto. De novo, intervalo aberto é aqui, ó, um parêntese, tá bom? União, qual que é o outro intervalo que a derivada também é positiva, e a função vai ser crescente? Aqui, ó, ela é crescente nos termos que são maiores que 1 até o infinito, ó. Então tem que ser maiores que 1 positivo até o quê? Mais infinito também o quê? Aberto, beleza? Olha então, essa aqui é a segunda parte da minha resposta, viu gente? Ele fez 3 perguntas, ó, já respondi 2, ó. Tá lá, ó. Descobri quais são os pontos críticos, menos 3 e 1. Mostrei que na onde que a função é crescente e decrescente. Agora vem comigo aqui, ó. A última pergunta que ele fez foi essa aqui, gente, ó. Determine os extremos locais e absolutos. Quando ele fala para você determinar os extremos locais e absolutos, ele quer que você diga qual ponto que é máximo local e qual ponto que é mínimo local. Vamos ver então? Deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar aqui porque vocês já copiaram aí, né? Eu vou passar a resposta 3, vou fazer de cá. Então, veja comigo. Primeira pergunta, a minha função em questão tem pontos críticos? Tem. Quais são os pontos críticos? Aqui, ó, menos 3 e 1. Então, eu sei que o ponto menos 3 e 1, ele é um ponto crítico. Agora, eu não sei se ele é de máximo ou se é de mínimo. O que eu tenho que descobrir? Se ele é de máximo ou de mínimo. Como é que eu faço? Vem comigo, ó. Olha aqui para o ponto menos 3. O que acontece? À esquerda de 3, ó. À esquerda de 3, a derivada é o quê? Positiva. À esquerda de 3, a derivada é positiva. E à direita, desculpa, de menos 3. E à direita de menos 3, a derivada é o quê? Negativa. Então, gente, o ponto de menos 3 é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo? É um ponto de máximo. Lembra quando a gente colocava lá assim, ó? Por exemplo, se você tem esse ponto aqui, ó. Se esse ponto aqui for o menos 3, olha só. O que acontece aqui à esquerda dele? Ó? Você vai ter uma reta crescente assim, ó. Se você tem uma reta crescente, ó, a derivada aqui, ó, vai ser o quê? Positiva. À esquerda dele, tá bom? Opa,
a esquerda dele, ao contrário, ó. Ao contrário. Vou fazer aqui, ó. Assim, ó. Tá lá, beleza? Tá aqui o ponto menos 3, ó. Esse aqui é o ponto menos 3. Esse aqui é um eixo de referência, ó. Menos 3. O que acontece à esquerda desse menos 3, ó? Se você colocar uma reta tangente aqui, ó, à esquerda, olha o que acontece com essa derivada aqui, gente. Ó, a derivada aqui é positiva ou negativa, ó. A derivada aqui é negativa. Olha o que acontece ali à direita de 3, ó. A direita de 3, olha lá, ó. A direita de 3, ó. A derivada aqui é positiva ou negativa? Positiva. Então, se a derivada à esquerda dele é negativa e a direita dele é positiva, ele é um ponto de mínimo. Só que lá é o contrário, ó. A esquerda é positivo e a direita é negativo. Então, vai ser assim, ó. Colocando aqui de novo, tá aqui o ponto, ó. Menos 3. Então, olha só. A esquerda do número, aqui é a esquerda, ó. Reta tangente está aqui. A derivada aqui vai ser o quê? Positiva, ó. Positiva à esquerda. E a direita, ela é o quê, ó? Negativa, tá certo? Então, esse ponto menos 3 é de máximo ou é um ponto de mínimo? É um ponto de máximo. Então, vou colocar aqui, ó. Em x igual a menos 3. Máximo local. Por que ele é o máximo local? Aqui, ó, porque a esquerda dele a derivada é positiva e a direita a derivada é o quê? Negativa. Agora, olha o ponto 1. O ponto 1, a esquerda é negativa e a direita é positiva. Você pode fazer o teste, viu, gente? Não precisa decorar isso aqui. Você tem que fazer, primeiro você tem que saber que a derivada é o quê? A tangente do ângulo da reta tangente, tá bom? Agora vamos lá, ponto 1, ó. Olha o ponto 1 aqui, ó. Vou colocar aqui o ponto 1, ó. Eixo aqui de referências, que é o ponto 1. O que acontece à esquerda de 1? A derivada é negativa. A direita de 1, a derivada é positiva. Aqui, ó. A direita, se você tiver qualquer reta tangente aqui, ó, olha lá, ó. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo agudo, tangente positiva. Então tá lá, ó. A direita, a tangente é positiva. Olha do lado de cá, ó. Esse ângulo aqui, ó, sei lá, um ângulo beta. Ângulo obtuso, a tangente aqui é o quê? Negativa. A direita, tangente positiva. A esquerda, tangente negativa. Olha lá, ó. Derivada positiva, a direita, ou tangente positiva. Derivada negativa à esquerda. Pronto, então 1 é um ponto de mínimo local. Então, ó, em x igual a 1, temos o quê? Um ponto mínimo local. Pessoal, é o seguinte, nós temos alguns estudantes que às vezes confundem muito isso aqui. Chega na hora da prova, o cara enrosca tudo. Gente, ó, é o seguinte, é mais uma informação acerca dessas aulas. Você precisa saber funções, sobretudo função do primeiro grau, função do segundo grau. Outra coisa, você precisa saber trigonometria. Se você não tiver com esses conteúdos calcificados aí na ponta da língua, você vai ter muita dificuldade para entender que a parte derivada, sobretudo as aplicações. A gente está vendo agora as aplicações, tá bom? Beleza, foi mais um exercício, espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado, adicione o canal e deem um like. Um abraço, até a próxima.